E hoje vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Para vocês entenderem melhor, imagine se em um supermercado os produtos fossem colocados nas prateleiras sem nenhuma organização. Quanto tempo será que demoraria para ser encontrado um produto específico dentro desse supermercado? Exatamente por isso que em um supermercado os produtos são classificados de acordo com sua categoria e utilidade. Dessa forma encontramos as frutas no setor de hortifruti, as latas no setor de enlatados, as bebidas no setor destinado a elas, assim como os produtos de limpeza e higiene, tornando-se então mais organizado e mais fácil encontrar esses produtos. Essa necessidade de organização não é útil apenas em nossa rotina. Ao longo do tempo, estudiosos também sentiram a necessidade de organizar a grande quantidade e diversidade de seres vivos na natureza, para assim facilitar seu estudo. Desse modo, os seres vivos são organizados e classificados em categorias. É possível contar quantos seres vivos existem no planeta Terra? Pois é, são muitos: animais, vegetais, bactérias, fungos. Como fazer para organizar todas essas informações, diferenciando um ser vivo do outro? Dar nome aos diferentes tipos de seres vivos e organizá-los são tarefas que já passaram pela cabeça do ser humano várias vezes, desde muito tempo atrás. Afinal, se não houvesse nenhuma organização, descobrir um ser vivo seria como tentar achar um arquivo sem nome no meio de milhares de outros arquivos. A necessidade de saber diferenciar cada ser vivo com as suas diferenças e semelhanças, possibilitando que o mundo inteiro tenha a mesma identificação, resultou no que chamamos de Classificação Geral dos Seres Vivos, ou taxonomia, do grego taxon, que significa ordem, e nomos, que significa lei, norma. Esse sistema organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns e também suas relações de parentesco evolutivo. Mas vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo isso funciona. Nem tanto. Isso, agora sim. Uma das primeiras tentativas de classificação foi a de Aristóteles, e seu sistema foi baseado nas características macroscópicas dos seres vivos, separando eles em dois grandes grupos, plantas e animais. Mas, com a descoberta de novos seres e espécies, não foi possível encaixá-los nessa categorização, e a classificação de Aristóteles flopou. Então, mais tarde, Carl von Linné, também conhecido como Linneu, propôs o sistema hierárquico de táxons, que é o nome que ele deu para os grupos de classificação, organizando os seres vivos de forma decrescente, da categoria mais abrangente até a mais específica. Ele se baseou nas características anatômicas e também propôs nomear espécies por dois nomes, que ficou conhecido como sistema binomial. Estes táxons são filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ernst Haeckel também contribuiu para a classificação dos seres vivos. Ele propôs a criação do grupo protista para agrupar organismos mais simples, indo além da divisão dos seres vivos em animais e vegetais. Posteriormente, Herbert Copeland propôs a inclusão de um quarto grupo, o Monera. Mais tarde, Robert Whittaker tomou os estudos anteriores como base e foi mais a fundo. Ele levou em conta o tipo e número de células e também a forma de nutrição dos seres, e criou então a categoria superior ao filo. Chamou de reino, propondo assim os 5 reinos dos seres vivos: Animalia, dos animais; Plantae, dos vegetais; Fungi, dos fungos; Protista, dos seres que não são enquadrados nos reinos anteriores, como os protozoários e algas; e Monera, dos organismos bastante simples, como bactérias e cianobactérias. A classificação dos seres vivos então ficou reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, onde o reino é a categoria mais abrangente.
e a espécie é a unidade básica de classificação dos seres vivos. Um verdadeiro funil onde conseguimos filtrar as diferenças e semelhanças de cada ser e classificá-los. Vamos dar uma olhada então na classificação geral da onça-pintada, da espécie Panthera onca, para entender melhor como funciona essa classificação. Domínio, Eucária ou eucariontes. Composto pelos seres vivos que são formados por células eucariontes, ou seja, o núcleo é separado do citoplasma celular. Reino, animais. Os seres eucariontes e pluricelulares. Os animais possuem capacidade de locomoção e grande parte faz reprodução sexuada. Filo, cordados. Grupo dos animais vertebrados como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Classe, mamíferos, onde a principal característica é que as fêmeas alimentam os filhotes através das glândulas mamárias. Ordem, carnívoro. Os animais que se alimentam predominantemente da carne de outros animais. Família, Felidae ou Felídeos, onde estão agrupados os animais felinos, como onça, tigres e os gatos. Gênero, Panthera, que agrupa grandes felinos como o tigre, o leão, a onça e o leopardo. Espécie, Panthera onca. A categoria taxonômica mais específica da onça-pintada, o maior felino das Américas. Mas então, como funciona essa tarefa de nomear os seres vivos? Como um ser vivo pode ter diversos nomes dependendo da região, no século XVIII, Linneu, lembra dele? Propôs o sistema binomial de nomenclatura biológica. Binomial porque possui dois nomes, padronizando os nomes dos seres vivos de acordo com gênero e espécie. Nesta identificação, o gênero manifesta as características coletivas e a espécie reflete as características específicas, como se fosse um nome e sobrenome de cada ser vivo. As regras são as seguintes: os nomes devem ser escritos em latim, que é uma língua morta e por isso não vai sofrer alterações. Os nomes devem estar destacados, utilizando fonte em itálico ou sublinhado no texto. O gênero é o primeiro nome do ser vivo e deve ser escrito em letra maiúscula. O segundo nome corresponde a uma característica específica, que é chamado de epíteto específico da espécie, e deve ser escrito em letra minúscula. Como exemplo, temos aqui este animal típico do Cerrado brasileiro, o lobo-guará. Seu nome científico, segundo a regra binomial, é Chrysocion brachyurus. Neste vídeo aprendemos como funciona a taxonomia, a área da biologia responsável por identificar, organizar e classificar os seres vivos de acordo com os critérios estabelecidos.